Olá, eu vou estar explicando como que é feita a propagação de plantas cítricas via enxertia de borbulha. A gente vai precisar de alguns materiais para fazer isso, que seriam uma tesoura de poda, um estilete, preferencialmente um canivete com a ponta quadrada, que vai ajudar muito. O estilete tem a lâmina muito mole, é complicado fazer isso, mas como eu não tenho um canivete, eu vou estar utilizando estilete, também é possível. Lembrando que isso deve estar esterilizado. E também vamos utilizar pedaços de plástico, aqui um pedaço de plástico de saco plástico normal, comum, desses encontrado em supermercado. Eu cortei uma tira para a gente utilizar. Quando a gente vai fazer a borbulha, a gente está enxertando uma copa, uma variedade que a gente quer que produza frutos, numa variedade que a gente quer que produza somente as raízes. A gente não tem interesse na copa daquela variedade que é o enxerto. Portanto, a gente vai selecionar os ramos da variedade que a gente quer produzir. E esses ramos não podem ser ramos muito velhos, mas também não muito novos, porque a gema que a gente quer inserir, a borbulha que a gente quer enxertar, não vai estar muito madura. Então aqui tem uma planta de laranja-açúcar e aqui já tem ramos bem velhos, bem lignificados. Esses brotos deles aqui ainda são muito novos, na verdade. E a gente vai utilizar esses ramos aqui, ó, que eles não são tão velhos, também não são tão novos quanto a ponteira dele, mas que eles já tenham uma certa lignificação e que suas quinas ainda estejam aparentes. Ele não é um ramo redondo, ele é um ramo que ainda tem as quinas que nem um ramo novo, que é um ramo que é interessante para a gente fazer a borbulha. O ramo que a gente escolheu, que ele não é um ramo nem muito novo, nem muito velho, o porquê disso? Um ramo muito velho, ele vai estar lignificado já, vai ser muito difícil que a ligação entre o câmbio do enxerto e o câmbio do porta-enxerto ocorra, por isso que tem que usar um ramo não muito velho. E por que não um ramo muito novo? Porque um ramo muito novo ele ainda não tem reservas nas gemas, porque toda gema tem um pouco que seja, mas tem um pouco de reserva para acontecer a brotação da gema que existe ali, né? Do meristema que tem. Então a gente não pode utilizar um ramo nem muito novo nem muito velho por esses motivos. A gente vai enxertar aqui numa planta de laranja-lima. O certo seria eu estar utilizando um porta-enxerto, mas como eu não tenho um porta-enxerto produzido aqui, podia estar utilizando um Poncirus trifoliata, um Citrumellus fingal ou alguma coisa assim, ou um limão cravo também. Mas para fins didáticos eu vou estar fazendo nessa planta de laranja-lima, que vai exemplificar bem. A remoção da borbulha. Primeiro a gente remove as folhas, né, para facilitar a remoção dessa borbulha do ramo que eu escolhi, da variedade copa que eu escolhi. A gente faz a remoção com o auxílio do canivete. Vamos pegar e fazer a remoção da borbulha. A borbulha aqui no ramo, ela pode ser feita de dois jeitos, né? Pode ser feito pelo T, em borbulha em T, ou borbulha em T invertido. O T é feito, como o nome diz, é feito um T e é inserido de cima para baixo a borbulha. E o T invertido é feito um T invertido e inserido de baixo para cima a borbulha. Para fazer a remoção da borbulha do nosso ramo de interesse, de variedade copa, a gente tem que fazer o corte na variedade porta-enxerto. Como eu vou utilizar a borbulha de T invertido, eu vou fazer um corte transversal e um corte vertical no meio daquele corte transversal. E vou pegar a ponta do estilete e vou abrir o corte um pouquinho. Por isso que fica a marca de T invertido. Eu vou pegar então o meu ramo que eu quero variedade copa, vou retirar a borbulha. Retirei a borbulha, com muito cuidado, tomar cuidado para não colocar a mão na parte do corte. Eu vou pegar e vou inserir dentro do corte em T que eu fiz. Então aqui está a borbulha feita. Agora que a gente fez ela, nós temos que protegê-la. Eu vou utilizar então o pedaço de plástico e vou envolver essa borbulha com plástico.
Esse plástico serve então para forçar a casca do meu porta-enxerto em contato com o meu enxerto, com a minha borbulha. Vou fazer várias voltas, tomando cuidado de não cobrir a gema da minha borbulha. A gema tem que ficar exposta ainda, não pode ficar coberta. Tem certos plásticos próprios para isso, que são biodegradáveis, que pode ser coberto a gema, que a planta ainda vai conseguir respirar. Mas como esse aqui é um plástico que é impermeável, não pode ser feito isso. Por um plástico especial, não tem problema. Então, está pronta a cobertura da borbulha. O interessante, se fosse uma muda jovem, era que eu arqueasse esse ramo superior, ou seja, torcesse ele, para que a dominância apical ficasse nesta gema, o que vai favorecer o pegamento dessa gema. Como que é um ramo que é um ramo muito grosso, eu não vou conseguir fazer isso, e também não é o jeito certo de estar fazendo uma enxertia num lugar alto desse, né? Só fiz para demonstrar. Eu não vou fazer o arqueamento, mas se fosse uma muda, deveria arquear ela para que essa parte enxertada ficasse no topo da muda. A enxertia por borbulha, assim como toda enxertia, funciona pela fusão dos vasos do câmbio. O câmbio é o tecido que dá origem tanto ao xilema quanto ao floema. Ele é um tecido primordial e ele existe tanto no nosso enxerto quanto no nosso porta-enxerto. E quando a gente faz a borbulha, a gente está juntando os câmbios das duas partes, porque o câmbio ele está logo abaixo da casca, e como a gente retirou uma parte superficial que é praticamente casca do nosso porta-enxerto, ocorre o contato do câmbio do nosso enxerto com o câmbio do nosso porta-enxerto, vai acontecer a comunicação dos vasos e a fusão deles, que vai fazer o pegamento da enxertia. Isso é possível com todas as plantas? Não, não é possível. A gente não vai conseguir enxertar uma laranja num caqui, enxertar um caqui num pé de pêssego, não tem como, porque tem que ter uma certa semelhança entre os vasos, e como que tanto a laranja açúcar como a laranja lima são do gênero Citrus, né? Tem essa semelhança nos vasos e ocorre a comunicação e a fusão dos vasos. Por isso que a enxertia consegue ser feita nesse gênero botânico. Normalmente todas as enxertias ocorrem dentro do mesmo gênero, mas não é regra, né? Porque é feita enxertia de Citrus sob Poncirus, Trifoliata, sob outros gêneros de plantas cítricas que não são do gênero Citrus. Seria isso a minha explicação. Meu muito obrigado a todos.